Olá, vamos continuar o nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. No último vídeo nós vimos o porquê que a Sagrada Escritura ensina a verdade. E vimos que ela ensina a verdade porque ela é a palavra de Deus. O seu autor, por excelência, mesmo que ela tenha sido escrito por homens, é o próprio Deus. Aqueles homens que Deus usou, eles escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. Então tudo que está lá é palavra de Deus, está lá porque é a vontade de Deus. Então a 19ª pergunta que está no compêndio hoje é a seguinte: como ler a Sagrada Escritura? Veja, se ela foi escrita sob a inspiração do Espírito Santo, guiados por Deus, ela tem que ser lida e entendida principalmente sob a inspiração do mesmo Espírito com que ela foi escrita, certo? Qualquer tipo de leitura e interpretação fora disso é uma interpretação errada que só vai gerar mais confusão na cabeça das pessoas, certo? Então o Catecismo ele responde essa pergunta do número 109 ao número 119, certo? E ele coloca 3 critérios, certo? O Concílio Vaticano II ele coloca os 3 critérios que vão ajudar aí na leitura da Sagrada Escritura. Então o primeiro critério é o seguinte: prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Veja, não se pode pegar um versículo só, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, certo? E ler aquele versículo isolado de todo o contexto, certo? Toda a Escritura, ela é a palavra de uma pessoa só, certo? Então toda ela tem que ser lida igualmente, tá? Não tem como separar o Antigo Testamento do Novo Testamento, muito pelo contrário. A maneira de entender o Antigo Testamento é se você ler à luz do Novo Testamento. Jesus ele veio para ajudar a entender a Escritura inteira, certo? Então tem que ser lido numa unidade. O próprio Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que depois que ele ressuscita, ele encontra com os discípulos de Emaús, né? E ali ele faz o quê? Ali os discípulos demonstram que não entenderam as profecias, certo? Porque estão indo embora tristes, Jesus tinha morrido, e eles acharam que ali já tinha acabado tudo. Então demonstra que eles não entenderam todas as Escrituras e os ensinamentos de Jesus, né? E Jesus ensina, Jesus explica, desde os profetas ele vai explicando, para que os discípulos entendessem a mensagem de Jesus, entendesse o que aconteceu, por que aconteceu. Então veja, o próprio Jesus, ele usa do Antigo Testamento para explicar a sua mensagem. Então, se nós queremos entender a Bíblia inteira, temos que ler ela como uma unidade. Ler o Novo, ler o Antigo à luz do Novo, certo? Não separando, não tem nenhum que é mais importante que o outro, de maneira nenhuma. Os dois têm que ser lidos juntos, certo? O segundo critério é ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Nós falamos sobre a tradição, né, e que compete ao magistério interpretar corretamente as Escrituras, certo? Porque eles seguem aquele ensinamento dos santos, dos primeiros padres da Igreja. Então, se quer ler a Escritura, tem alguma passagem lá que você não entende, alguma coisa que não faz muito sentido, digamos assim, você não interpreta da sua cabeça. Você vai buscar o que a Igreja ensina sobre aquilo, certo? Nada que você pensar, que você quiser interpretar algum versículo, alguma passagem de alguma maneira, não é novidade. A Igreja já interpretou aquilo de maneira correta. Então cabe a nós lermos as Escrituras de acordo com a tradição, buscar o que os santos disseram, o que os padres disseram, como o magistério entende aquilo, certo? E o terceiro ponto é estar atento à analogia da fé. Então veja, nós temos que entender as Escrituras, certo? Entender tudo aquilo que o magistério ensina de uma maneira só, certo? Existem algumas verdades de fé que estão
nas Escrituras que nós temos que aceitar, correto? Por exemplo, Deus é o Criador do mundo, certo? E isso é até um dogma da igreja. Então são verdades de fé que estão relacionadas, certo? Nenhuma outra verdade de fé, verdade de fé não, né? Nenhuma outra coisa que você ouvir, que disserem para você que tem que ser tratado aquilo, que você tem que ter fé naquilo, porque aquilo é a palavra de Deus, enfim, e isso não estiver claro na Escritura, certo? Não fizer parte dos dogmas da igreja, que todos são baseados nas Escrituras, na tradição, você não precisa aceitar, correto? Então tudo o que nós temos na nossa fé, tudo que nós acreditamos está na Escritura, certo? Depois, o Catecismo, a partir do número 115, ele vai falar sobre os dois sentidos da Escritura, o sentido literal e o sentido espiritual. E o sentido espiritual é dividido em 3 partes: o sentido literal, o sentido espiritual e o sentido alegórico. Só que, para não ficar uma coisa muito extensa eu falando, eu vou deixar um link do vídeo do padre Paulo Ricardo aqui na descrição, que tem uns 5 minutos também, é bem rápido, e ele explica esses 3 sentidos, certo? Ele explica essa forma de interpretar a Escritura, correto? Então, quem quiser ver, a partir do número 115 está escrito, mas lá ele dá uma explicação rápida, uma explicação bem clara, correto? Então, leiamos as Escrituras da forma como pede o Catecismo da Igreja Católica, sendo fiel a todo o conteúdo, lendo dentro da tradição viva, entendendo da forma como a Igreja entendeu, e estando atento à analogia da fé, certo? Que existe entre o que está escrito e entre o projeto de salvação. Deus abençoe.